E acho que esse universo, né, de ter adolescentes e ter essa lógica, esse lúdico, essa brincadeira, mesmo com um tema denso, né, como a perda da visão, por isso talvez tenha bombado, como vocês estavam falando, no TikTok. Uhum. É possível, eu acho que... Viralizaram. Eu acho que foi mais uma surpresa pra gente agora, essa semana, né? Que ele viralizou, né? Como é que chama isso quando acontece? Olá, bem-vindos a mais um Prosa Cinéfila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogos. Diálogos com linguagens diversas, diálogos com públicos diversos, nacionais, internacionais e principalmente baianos, afinal somos baianos também. Estamos aqui hoje com 2 baianos arretados, como diz o próprio Haroldo, né? Haroldo Borges e Paula Gomes, da Plano 3, não é isso? E aí, gente, bem-vindos. Maravilha, prazer estar aqui. Obrigada, é uma alegria estar aqui para bater esse papo. Massa. Vamos conversando, falando um pouquinho exatamente sobre o coletivo de vocês, né? Vocês sempre fazem essa apresentação de que vocês têm um formato muito diferente, né? De coletivo mesmo. Que a gente pensa em produção cinematográfica, aquela coisa mais organizadinha, cada um com sua função, cada um com seu roteiro, né? E vocês têm uma coisa própria. Fala um pouquinho mais disso, né? Como é que vocês se juntaram, como é que surgiu isso? Conta aí, Paula. Olha como ele é, né? Então, nós somos o coletivo Plano 3 Filmes, que além de mim e de Haroldo também é formado por Marcos Bautista e Ernesto Molineiro. A gente brinca que a gente tem mais tempo no mundo juntos do que separados, porque a gente se conheceu faz muito tempo na universidade. Ali a gente já tinha, né, um desejo de fazer cinema. Naquela época não tinha ainda a faculdade de cinema aqui na Bahia. Para estudar cinema a gente tinha que sair, né? E ali a gente começou, digamos assim, a plantar a sementinha, né, desse sonho. E depois a gente acabou, né, viajando, indo estudar cinema fora, voltamos, criamos, né, formalizamos a empresa. E ser um coletivo sempre foi pra gente um gesto político, né? Uma forma de ver o mundo, mas também uma forma de encontrar uma espécie de plano de negócios, acho que a gente pode chamar assim, sim, que pra gente sempre funcionou muito bem, né? Que passa por uma construção de uma forma de filmar que a gente veio desenvolvendo ao longo de muitos anos e que agora eu acho que a gente chegou na nossa melhor forma, né? A gente veio ao longo de muitos anos tentando encontrar qual era a forma de fazer filmes que funcionava dentro do nosso desejo artístico, né? E que funcionava também dentro da proposta de produção, um formato de produção onde a gente fosse feliz, né? E aí a gente se deu com essas duas coisas, né, sendo um coletivo, um formato de produção onde a gente é feliz e onde a gente também permite chegar onde a gente quer chegar com nossos filmes. Então, a gente divide muito todo o processo, né, criativo, assim, de todos os projetos. A gente divide muito também toda a parte de gestão e produção. Tudo é muito conversado, tudo é muito, né, dividido, tudo é muito compartilhado. E eu acho que tem uma coisa que é especial, que é que a gente é muito amigo também, há muitos anos, assim, sabe? A gente sabe que nos dias duros é a gente pela gente, assim, enfrentando uma pandemia, um governo fascista, sempre foi a gente pela gente. Um por todos, todos por um, né? Um por todos, todos por um, e dividindo os momentos felizes também. E aí, eu acho que é isso, fomos colegas de turma, né? Na mesma turma, na faculdade de comunicação. Na época não tinha o cinema, era uma época ainda muito difícil o cinema, né? Ainda era a época do negativo, né? Então o cinema era uma coisa impossível, né? Hoje é muito difícil, na época era impossível, né, de fazer cinema. E aí a gente se juntou, formamos essa turma, essa trupe, que foi se encontrando, né? Encontrando os caminhos para fazer cinema. Então, a gente não foi uma coisa planejada, ela foi acontecendo e de repente os anos passaram e estamos aí juntos até o momento, né? Seguindo com o sonho de fazer cinema. E acaba sendo uma trupe mesmo, uma trupe meio fechada, ou tem espaço para pessoas novas? Como é que é esse diálogo também com outros profissionais, né? Dá para o método ser replicado, ser compartilhado? Como é que faz isso? Sempre está aberto sempre, né? Um filme é uma equipe sempre, né? Então quando a gente vai filmar, nossa trupe cresce.
Eu acho que isso é uma coisa interessante até na forma como a gente encontrou de narrar, né? Porque não só a equipe cresce, mas o elenco também, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante de levar essa amizade, né? Essa forma de trabalhar, por sermos amigos, também para todo o restante da equipe que entra durante as filmagens, né? Ou tanto da equipe quanto do elenco, né? Os atores. Então, essa forma de fazer mais leve, eu acho que isso vai para a tela, né? Então, ela está sempre aberta, ela vai crescendo, né? A família vai, né? Ela vai aumentando, né? Eu acho que, além de se ampliar, né, como a Haraldinho falou, em todos os projetos, né, cada projeto, a gente nasce ali uma nova família, né? Sim. Porque chegam outras pessoas, né? E a gente tem processos que costumam ser longos, duradouros, então os vínculos se estabelecem de uma forma muito bonita. Mas também tem uma outra coisa, que é que a gente, nos últimos anos, tem dado muitos cursos, né? Tem atuado muito na área de formação também. Eu acho que essa também é uma forma de ampliar o coletivo. Não no sentido de dizer façam filmes assim, mas de dizer encontrem suas próprias formas de fazer seus filmes. Acho que aí também é um lugar bonito onde a gente tem compartilhado, né? Eu acho que a gente herdou uma coisa de que o cinema existe uma forma de fazer, né? Sim. E na verdade os cinemas são muitos cinemas, né? Sim. São muitas formas, são muitos filmes diversos. E eu acho que isso é o mais importante, de a gente encontrar um próprio caminho para fazer cinema, né? Uhum. Então, essa forma que a gente encontrou foi o que nos levou, né? As condições de temperatura, né? E a atmosfera que levou a gente a criar essa forma de fazer, né? E eu acho que tem a coisa também, como eu falei, de diálogos, que vocês têm essa construção. E interessante vir o trupe também, né? Que é trupe de circo. E a gente puxa para o início disso, que é Jonas e o Circo Sem Lona, né? Que Paula dirigiu. E que é um documentário com a cara que tem questões narrativas muito próximas à ficção. E desde então vocês vêm fazendo ficções que têm características e tempos muito próximos do documentário. Então, como é que até essa construção de vocês, essas marcas autorais que vocês começam a imprimir nisso? Olha, a gente considera os palhaços nossos mestres, assim, no cinema, sabe? Porque lá na faculdade a gente pensava muito na ficção, né? A gente sonhava com a ficção, que eu acho que é como todo mundo começa, né? Com o cinema, a gente acredita que o cinema é a ficção. Mas aí, com o tempo, a gente foi fazer o nosso primeiro curta, que era um curta que a gente ganhou do Mink, ainda lá no Gilberto Gil, a gente ganhou, né? E aí a gente foi fazer o nosso Velho primeiro... Testamento. Era um curta que tinha um circo, né? E um palhaço como protagonista. E aí a gente foi visitar circos, né? Essa foi uma viagem muito marcante pra gente, era uma viagem no final de semana que depois virou meses, que era um circo e virou 30 circos que a gente foi conhecendo. E conversando com os artistas de circo, a gente foi vendo que as histórias que eles contavam pra gente era muito mais interessante do que a do roteiro que a gente tinha escrito, né? E eles, enquanto personagens, eram mais interessantes do que os personagens que a gente tinha desenvolvido. Aí a gente foi amadurecendo para a coisa do documentário. Que tipo de cinema que a gente pode colocar essas histórias e esses personagens? Aí, puxa, é o documentário. Então, essa experiência com os artistas de circo, com os palhaços, foi muito marcante. E, de alguma forma, isso foi, né, caminhando, que saiu no Jonas e o Circo Sem Lona. E o Jonas acaba que vira uma experiência, né? Haraldinho sempre fala, o nosso filme semente, porque foi quando a gente começou a plantar esses processos. Esse de juntar a ficção com o documentário, né? Ou de testar também, trabalhar com uma equipe menor, né? Aí a gente começou a fazer o Jonas no quintal, né? Ali só a gente, éramos 6 pessoas, na equipe grande, na equipe reduzida, éramos menos. E a gente foi, né, percebendo o quanto está ali, o quanto ir criando ali a história. Não sei, acho que no Jonas tem muitos movimentos que depois vão, né, alimentar os filmes seguintes, mas tem um movimento que eu acho que é muito especial, que é sentir o set como um lugar de criação e não como um lugar de execução. A gente conversa muito sobre isso, porque a sensação que dá é que você passa o desenvolvimento e a pré-produção planejando, criando, e na produção você precisa executar. Dentro daquelas X semanas, por vários motivos, porque a equipe depois tem outro trabalho, porque o orçamento vai terminar. E aí,
não é tão prazeroso pra gente entender o set como esse lugar dessa execução pura e simplesmente. E no Jonas a gente experimenta o set como um lugar de criar, de conversar sobre o roteiro enquanto a gente está ali, né, de observar a vida de Jonas e entender o que é que a vida está oferecendo também, né, essa porta aberta para o imprevisível, né? Então tem tudo isso e eu acho que Jonas nos ensina isso também, né? Como pensar esse set como um lugar onde a gente cria. E que isso é uma coisa do documentário, de certa forma. No documentário você pesquisa, faz um pré-roteiro, mas o acaso vai construindo junto. Mas o que eu acho bacana de vocês é que vocês trazem essas construções, não só do tempo, né, mais alongado para produzir, dessa coisa do acaso para a ficção, né? Então isso acaba sendo o diferencial. Sem dúvida, a nossa escola de cinema foi o documentário, né? Eu acho que o documentário traz isso, essa possibilidade de você conviver com o personagem, né? De você ir aprendendo quem é esse personagem, né? E o legal do documentário é que quando você tá lá na casa, a gente estava lá na casa do Jonas, que era um quintal, é um filme de quintal. E é o filme que você tá ali de verdade, né? É a casa dele de verdade. Então é tudo vivo. Então, se você faz uma posição, sabe, essa do cineasta mais observador, né? Esse cineasta mais dessa figura mais do documentarista, que é um observador, que observa, que convive ali com o personagem, e levar isso para a ficção, eu acho que são elementos que transformam, sabe? Eu acho que isso dá uma outra vivência, né, ao set, né? E o fato da gente ser amigos, né, por tanto tempo, isso colabora muito, né? Porque você cria um outro clima, né, de relação ali com eles. E assim, eu sei que já te fiz essa pergunta algumas vezes e vou fazer de novo, porque tem que o Jonas foi o primeiro, você dirigiu, e agora você tá mais, você tem essa coisa coletiva, tá mais Haroldo é o diretor. Você pretende voltar a dirigir também um filme de Paula, ou é tudo do coletivo, você também se sente parte, como é isso? Eu acho que depende muito do filme, né? Mas assim, todos os filmes do coletivo são meus, são de Haroldo, são de Marcos, são de Ernesto, são nossos filmes, né? A questão é que as ficções, para mim, elas têm um lugar mais desafiador do ponto de vista da produção, assim. Eu não estou produzindo os filmes porque eu não tenho outros filmes para dirigir. Eu estou produzindo os filmes porque eu amo produzir filmes, então... Que tá tudo certo também, é só para ter essa, né, claro, a escolha e até para ver se você quer transitar, né? A ideia é mais por aí. Sim. Dentro dessa construção, massa. E aí o Jonas veio depois, né? O Filho de Boi e agora o Saudade, que acabou sendo lançado os dois juntos no cinema, né? Por causa da pandemia e todas as questões. Como é que foi essa loucura? Ter dois filmes em cartaz para divulgar, para pedir, chamar o povo para ver. Foi uma maravilha, né? Parece uma fartura, mas é porque o filme estava preso ali durante um tempão, né? O Filho de Boi, ele foi prejudicado, porque ele teve ali o percurso dos festivais que aconteceram mesmo na pandemia, mas quem atrapalhou mesmo foi o sujeito lá, né? Sim. Grande dia. Grande dia. Mas o filme a gente conseguiu lançar junto com o Saudade, foi maravilhoso, conseguimos distribuir os dois filmes com uma experiência incrível pra gente. A gente tinha tido a experiência de distribuição do Jonas, que foi pela Vitrine, né, nacionalmente, foi uma coisa maravilhosa. E agora foram os dois filmes, um seguido do outro, o Filho de Boi e o Saudade. Um filme com a Olhar e a outra com a Cajuína. Então foi uma experiência muito maravilhosa, né? Você ter aquele contato com o público, né? De você poder falar sobre o filme, chamar as pessoas para assistir o filme que estão ali, né, em cartaz. E foi uma surpresa, né? Foi maravilhoso, assim. Foi o Saudade e o Filho de Boi nos surpreenderam muito, né? Tanto pela recepção do público, né? Quanto os lugares onde a gente alcançou, né? A gente fica ali, né, um tempão com os projetos entre a gente, né, escrevendo, desenvolvendo, captando, depois filma, depois tem toda a pós-produção. E aí, quando o filme finalmente vai para a sala de cinema, parece que acontece uma espécie de mágica, assim, né, que é esse momento que o público recebe. E aí a gente também vai descobrindo, né, emoções, perspectivas, leituras que às vezes nem estavam assim no nosso escopo, né? Que o filme estava acessando, né, determinados sentimentos, determinadas opiniões. E isso é sempre muito transformador porque alimenta a gente para os próximos projetos, né? Claro. Dá vontade de continuar fazendo.
E, em paralelo às estreias nos cinemas, a gente teve uma campanha de impacto também dos 2 filmes, que a gente conseguiu levar eles para 5 cidades no sertão da Bahia, exibindo em praça e em escolas, e em associações culturais também. E foi muito gratificante, porque a gente conseguiu ver o efeito que os filmes fazem quando o Nordeste olha para os filmes, quando a Bahia, quando o interior da Bahia olha para os filmes. Você se vê, né, no filme. Nossa, e foi muito, muito especial mesmo. Porque, como eu disse, o filho teve a trajetória do cinema, dos festivais de pandemia, né? Aquele momento que aí vai vencendo. E aí vem o Saudade, que ganha o Mar del Plata, né? Então ele já vem com uma outra força, com outro filho grande, né? Vem ali. Aquele filho já... Olha, o Mar del Plata foi um negócio impressionante, Amanda. Foi uma coisa assim que nos surpreendeu muito. A gente teve a gente pensou muito, né? Onde estrear, porque é um momento muito especial, né? Sim. Onde o filme vai nascer, né? E é determinante para toda a carreira do filme. Então a gente ficou meio que pressionado muito por escolher Mar del Plata pelo fato do festival ser aqui nosso, da América Latina. A gente tinha estreado o Jonas em Amsterdã, no IDFA, que era um festival de documentários, que é considerado o Oscar do documentário, um festival maravilhoso, o IDFA, que a gente não conhecia, são poucas pessoas que conhecem. E o Filho de Boi a gente estreou na Coreia do Sul, também um pouco ali fora da rota dos festivais, né? Exato. Dos festivais europeus e tal, mas é um festival maravilhoso em Busan, um festival enorme, um dos maiores da Ásia, né? Então a gente foi descobrir, a gente despertou isso. Olha, tem outros festivais aqui fora da nossa cartilha clássica. Fora dos conhecidos, dos badalados. Exato. Então a gente pensou muito e a gente decidiu lançar o filme de Mar del Plata, que foi incrível, né? A gente tinha feito uma sessão com os curadores, eles pediram para uma sessão, foi uma sessão muito especial, que a gente fez na Argentina, lá em Buenos Aires, né? E todos os curadores foram assistir o filme, e eles choraram, e a gente, uau! E aí a gente ficou muito feliz, e eles convidaram o filme, né, para estrear em Mar del Plata. A gente ficou assim, a gente tinha um agente de vendas, a gente falou, olha, a gente vai estrear lá, e não, Haroldo, calma, você tem que pensar, não, mas eles gostaram do filme, mas eles sempre gostam, Haroldo. Mas foi maravilhoso, assim, a gente ganhou o festival, né, o melhor filme. Ganhamos 5 prêmios. Ganhamos 5 prêmios. Teve o prêmio do público também, que foi o primeiro filme, né, na história do festival a ganhar o prêmio do júri e o prêmio do público, porque é muito difícil, né, de coincidir. Agradar o público quase que é impossível. E a crítica é então foi uma coisa incrível. E fomos os terceiros brasileiros na história do festival. Sim. O primeiro foi em 1970, foi o Macunaíma, um clássico do cinema nacional. Então a gente ficou muito feliz de ter ali um filme nosso, né, um filme baiano ali, né, em terceira vez de Mar del Plata. E que ajudou na carreira dele, como toda, até chegar finalista do Oscar, né? Do indicado, não. Vocês concorreram com Ainda Estou Aqui, olha. Com certeza. A experiência de Mar del Plata foi muito marcante, porque ela também veio naquele pós-pandemia. A gente estava muito tempo, né, trancado em casa, só entre a gente. E aí o filme finalmente ia sair. Eu não sabia que o Cine Teatro que eles têm é tão grande, tem 1.080 lugares, né? E a gente, nossa, ficamos impressionados, assim. Esse bando de gente, né? Um monte de gente. No outro dia a gente passou e tinha uma plaquinha, ingressos esgotados. Aí a gente falou, meu Deus! E aí a gente chegou lá no dia, aquela sala maravilhosa, lotada, assim. A gente vinha, né, das boas notícias das eleições também em 2022, a gente estava muito empolgado. E quando a gente apresentou o filme lá na frente, já foi muito emocionante. E depois, quando a gente viu a reação, né, das pessoas, o filme foi muito abraçado, né, lá. Então foi um momento muito especial. E a partir daí vieram outros festivais, todos eles muito especiais também. Veio o Málaga, né, que a gente ganhou o prêmio de melhor montagem. Vieram os festivais na Ásia, o filme teve em Xangai, em Kerala. Né, teve a estreia aqui no Brasil, que foi no Festival do Rio. Ganhou também o Redentor de melhor filme da competição Novos Rumos. Mostra de São Paulo. E aí foi fazendo um caminho bonito também pelo Nordeste. Foram, né, alguns festivais aqui no Nordeste que pra gente estava ali na nossa prioridade. Assim, a gente queria muito que o filme passasse aqui. Né, e foi bem bonito até chegar, né, nesse finalista aí do Oscar. Tava lá. Tava lá. A gente soube fofocas internas da comissão que ele ficou ali na disputa com Ainda Estou Aqui.
E tinha um prêmio internacional, então, porque é uma das decisões. Acho que essa estratégia de ir para os festivais internacionais que tem algum peso, né? Os que também são menos conhecidos é bacana, mas com peso você já ganha o peso de estar selecionado. Então isso é uma estratégia também para chamar a atenção para a obra, né? Você bota ela ali. Exato, eu acho que a gente ficou muito feliz, a gente nos surpreendeu muito, assim, a carreira do Saudade, desde a vitória lá em Mar del Plata, a gente não esperava de jeito nenhum, foi muito doido, e também tudo o que aconteceu depois, né, o filme tá no Netflix agora, ele tá em 190 países, sabe, é o primeiro filme baiano no Netflix Planeta. Então isso foi surpreendente pra gente. E teve a listinha do Oscar, que também nos surpreendeu. A gente ficamos ali nos finalistas, né? O seu Walter levou massa. Justo. Esperado, né? Mas inclusive levou a estatueta, que graças a Deus, finalmente. Né? Mas a gente nos surpreendeu muito, né? De chegar, né? De avançar, de ir tão longe. E é um filme muito nosso, né? É um filme muito baiano, é um filme ali no sertão da Bahia. O elenco 100% baianos, né? Os meninos e as meninas, eles não tinham experiência com cinema, era a primeira. E é um filme muito nosso ali, local. As pessoas falam muito do sotaque, né? De nosso, nordestino, sertanejo. Então é um filme muito de quintal, né? É um filme de quintal, igual como foi o Jonas. Né? De alguma forma, o filme de boi também, né? Não é um quintal, mas é uma... Né? Tem uma coisa também muito... Né? Que dá uma comunidade, de um espaço, e com adolescentes, né? Vocês gostam dessa faixa, né? Para trabalhar, como é esse desafio, né? De retratar. Tem gente que fala assim... Ai, mas vocês... Não é muito complicado, não é muito difícil filmar com criança, com adolescente? Eu acho que é muito difícil filmar com adulto. As crianças e os adolescentes são maravilhosos, eles estão sempre topando ali, né? A aventura, o jogo, a brincadeira, que acaba sendo a construção do filme mesmo. Tem algo lúdico, tem algo desse jogar, de você aceitar viver outra vida, ser outra pessoa, né? A gente que está filmando também experimentar a vida de um outro lugar, né? Absorver aqueles conhecimentos todos que você não tem e trocar os seus com as outras pessoas. Então, filmar com eles é sempre muito prazeroso nesse sentido, porque eu sinto que a gente se comunica muito bem, sempre se comunicou muito bem, né? Nesse espaço de construção, de criação, de vamos imaginar isso aqui, vamos brincar assim, vamos fazer dessa forma. E em Saudade, bom, em todos, né, os filmes, porque em Jonas e em Filho de Boi também, mas em Saudade, que é o mais recente, esses vínculos com os meninos, eu acho que é algo que dá para sentir na tela. Assim, dá para sentir no filme como foi construído, né? E às vezes a gente fala de uma equipe reduzida, e quando a gente fala de uma equipe reduzida, é sempre importante explicar que isso não passa, assim, por uma precariedade. Não é porque, o meu orçamento só deu para filmar com uma equipe pequena. Não é, de fato, uma estratégia, né, de estabelecimento de vínculos mesmo, de transformar o set num lugar onde essas crianças podem brincar também, né? Onde elas estejam seguras e possam brincar. Né? Esse é o espaço e essa é a proposta. Então, não é o orçamento que define a equipe. É a equipe que a gente precisa que define o orçamento que a gente vai estar, né, manejando ali para construir aquela história. Eu acho que esse universo, né, de ter adolescentes, de ter essa lógica, esse lúdico, essa brincadeira, mesmo com um tema denso, né, como a perda da visão... por isso talvez tenha bombado, como vocês estavam falando, no TikTok. É possível, eu acho que... Viralizaram. Eu acho que foi mais uma surpresa pra gente agora, essa semana, né? Que ele viralizou, né? Como é que chama isso quando acontece? Trend. É um trend, é impressionante, assim, as garotas pegaram um fragmento do filme, uma fala da Ângela, e eles ficam dublando ali, né? E assim, centenas de meninas e meninos fazendo isso, é uma coisa uau. E aqui, ó, no Nordeste, né? Então é uma coisa muito impressionante de como o filme consegue conversar, né? E isso é muito legal, eu acho que pela relação que a gente consegue estabelecer, né? Que vem nossos professores, né? A coisa do documentário, e tem essa coisa de filmar a infância também, né? A gente aprende muito, eu acho que as crianças são os nossos melhores professores de interpretação, né? Porque eles sabem brincar de verdade, né? Aquele jogo, né, da verdade e da mentira é onde eles sabem melhor fazer. Então,
é uma coisa que nos contagia muito. E no filme tem uma relação dos dois irmãos, né? O Bruno Sim. e o Rony, que as pessoas acreditam que eles sejam irmãos de verdade, né? Que não eram, eles se conheceram para fazer o filme. Agora se tornaram irmãos de coração. Mas eu acho que tem uma coisa ali que contagia, né? E eu acho que com certeza passa por essa forma, né? Mostrar a química, né? É a química, é a famosa química, né? Que a gente não sabe o que é, mas que a gente entende. Mas essa coisa do TikTok é muito doido mesmo, porque é um mundo aquilo ali, né? De uma rede social adolescente e que tem feito isso, né? Vocês não são únicos. O cinema brasileiro, de alguma forma, está sendo resgatado pelo TikTok, né? Eles pegam frames, pegam pedaços, pegam uma coisa e isso gera uma curiosidade, né? Então acho que uma formação de plateia não pode nunca também esquecer essas linguagens, né? Sim, acho é que é uma verdade. Forma de trazer essa troca, né? De alguma maneira. O cinema também se aproxima muito, né? Porque a câmera ela virou um objeto quase que do cotidiano nosso, né? E a câmera no cinema era sempre vista como um objeto sagrado, né? Eu que vim do cinema de negativo, a câmera, eu lembro, fiz o filme aqui, o Jardim das Folhas Sagradas, do Paula Ribeiro, eu era assistente de câmera do filme. Eu lembro muito bem quando eu fui tirar a câmera ali do set, né? Tirar o pano de câmera para dar uma limpadinha na câmera antes para começar a jornada. E é impressionante como as pessoas se aproximaram da câmera, porque era uma coisa que você não tinha acesso. Era uma Atom 35, era uma coisa que você não tinha acesso. Então a própria equipe não conhecia a câmera e se aproximaram querendo ver ali. Então, e hoje não, a câmera ela ficou uma coisa, faz parte do cotidiano. Eu acho que isso também é uma forma de trabalho. A gente gosta de deixar a câmera como sem aquela importância, né? Uma coisa, não dá tanta importância para ela, né? Então todo mundo fica muito relaxado, a gente nem percebe que tá ali com aquela presença. Então, sem dúvida, é uma revolução, tem coisas muito ruins, né? Essas coisas das redes sociais, mas é bom a gente resgatar e as coisas boas, né? Você comentou sobre esse resgate do cinema brasileiro, sem dúvida. Traz, né? E gera curiosidade, as pessoas vão em busca, né? Acho que imagino que o Saudade esteja sendo buscado bastante agora com essa trend, né? tão bombada e dessa construção. E eu acho que isso é que é bacana, né? Como é que vocês estavam no Berlinase agora, né? Foram mais para ver o festival e para rodar de negócio. Isso, estávamos lá participando do mercado, né? Com os nossos novos projetos. Ana, Sansão e Hotel Imperial, que em breve vão estar chegando aí. São 3 filmes ou não? São 3 filmes, 3 longas que a gente está desenvolvendo agora. O Ana a gente filma esse ano ainda. E foi uma experiência muito bonita, né? Muito especial, porque aí você está no mercado internacional, sempre é um lugar de aprender alguma coisa nova, né? Ou de fortalecer suas redes de um jeito que a curto, médio e longo prazo isso vai sempre jogar, né, a favor dos projetos, né? Você vai desde o mais básico, assim, fazer um clássico, fazer amigos, conhecer pessoas, né? A de fato fechar negócios, assim. E o mercado da Berlinale, o European Film Market, é um mercado muito grande, né? Gigante, assim. A gente sempre teve a internacionalização muito no foco, assim, pra gente. Desde os curtas. Lá nos curtas, lá atrás, a gente sempre teve pensando, né, no internacional, em como fazer os filmes circularem, como ter parceiros também fora do Brasil, né? Mas foi a primeira vez que a gente esteve lá no mercado de Berlim e foi uma experiência muito positiva, muito bacana. Então os 3 projetos estão vindo aí, né? Estão chegando. Estão chegando. Tem processo. Tem processo, né? Tem algum spoiler de alguma coisa que vocês queiram falar, não? Não, o ano que a gente está planejando, vamos filmar esse ano, é um filme no universo aqui dos estudantes de teatro aqui de Salvador. É uma história que se passa aqui em Salvador, a gente está nervoso porque vão filmar aqui na Bahia, né? Aqui na capital, em Salvador. Né? Depois de rodar os interior. A gente nunca filmou um longa em Salvador, é a primeira vez. A gente sempre filmou no interior. A gente filmou o Jonas em Dias Dávila, né? E o Saudade, o Filho de Boi, no coração do sertão da Bahia. Muito bom. Maravilha, esperamos, né? Mas conta aí pra quem tá ouvindo, assistindo também, né? Claro. Onde é que vê os 3 filmes, né? Então, os 3 estão disponíveis ou só Saudade na Netflix? Saudade tá na Netflix, né? O Jonas, é possível ver ele no Vivoplay, acho que NetNow também, iTunes, e o Filho de Boi tá no Canal Brasil. Então tá ótimo, tá, todo mundo pode ver os filmes, né? Jonas é um documentário sobre um garoto que quer trabalhar no circo, né? Que sonha em trabalhar no circo.
Filho de Boi é um garoto que sofre bullying, né? Dos coleguinhas. Quer fugir com o circo? Quer fugir com o circo também. Quer fugir. Né? Porque dentro dessa... E o Jonas está no filme também, né? Dentro do circo. Como ator, já não mais como ele mesmo, né? Isso. O Jonas está nos dois, né? Tá no Filho de Boi e tá no Saudade. No Saudade também. Fazendo uma participação e trabalhando também com o Haroldo como assistente de foto. Olha, então ele já tá mesmo no caminho, né? da construção. E o Saudade é um garoto que começa a perder a visão. Isso. Todo esse dilema dele. Resumir mais ou menos, porque eu não quero contar muito spoiler para deixar o povo assistindo. Isso. Importante. Vamos ver. Vamos assistir. Importante ver os filmes nacionais. E vocês têm visto o quê? Fora os trabalhos de vocês, né? O que vocês gostam de ver, de assistir? Olha, eu assisto de tudo, né? Eu particularmente gosto muito do nosso cinema agora. Quando eu falo nosso, eu já estou falando agora Nordeste. Sim. Né? Porque teve uma época que a gente via os filmes, né, brasileiros, porque era uma coisa para contrastar com os filmes americanos, né? Mas agora é a vez do cinema nordestino. Para contrastar com o Sudeste. Com o Sudeste, eu acho que a gente deu um salto aí. Então, eu acho que eu tô muito feliz, assim. Eu acho que a gente tá em um momento muito empolgante, sabe? De produção, de diversidade e de quantidade de filmes. E você vê os filmes chegando, né? Em vários festivais e alcançando plataformas. Então, eu vejo como um momento, assim, muito... entusiasmador. Eu tenho uma viagem que eu fiz quando eu era criança, sabe? Assim, pelo Nordeste, sabe? Eu era garoto. E eu lembro que eu via ali naquelas feiras de artesanato, né? Tinha aqueles personagens, né? Tinha o vaqueiro, né? Tinha os tocadores de pífanos, né? Tinha aqueles personagens. Eu ficava, puxa, como é que chega um dia ali... queria morar em uma coisa, de uma cultura onde o cinema fosse uma coisa ali popular, né? Eu ficava imaginando assim, que lugar seria esse e tal. Aí, recentemente, eu fui para Recife e eu vi lá na feira de artesanato o cineasta. E tinha tamanho pequeno, médio e grande. Um sujeito com a câmera. Eu não acredito, isso aconteceu, né? Do lado do Bumba Meu Boi. Exato. Pois é, tá ali. Então, uma coisa muito empolgante. O cinema, ele ficou uma coisa ali muito da cultura popular. Eu acho que o cinema, ele é muito natural aqui nosso, né? Então, eu tô muito feliz que isso está acontecendo. Eu vi isso acontecer em vida, né? Então, é um momento para se comemorar, né? Maravilha. Eu concordo totalmente. A gente tem visto muito filme do Nordeste. Eu acredito, assim, como espectadora, que a maioria, né, dos filmes que me comoveram recentemente, que me encheram de alegria, de esperança, de vontade de seguir fazendo, nasceram nesse solo aqui nordestino. Uhum. Eu acho que a Bahia está produzindo muita coisa legal. Eu acho que o cinema que vem do Ceará também tem sido, assim, muito bonito, né? Pernambuco sempre teve aí, Alagoas também tem produzido coisas muito bacanas. Gosto muito de assistir o nosso cinema e acho que todo mundo deveria sair de casa e comprar ingresso para ver filme nordestino, porque se a gente for pensar bem, se a gente for olhar para o cinema da Bahia hoje, eu acho que a gente tem nesse momento, né, filmes rodando em grandes festivais internacionais, filmes passando no cinema, filmes passando na televisão, filmes, né, em outras plataformas. Acho que a gente tem feito, né, um movimento agora de colher frutos, né, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e com muito para realizar ainda, mas sinto que a gente está num bom momento também. Maravilha. Então, para terminar, uma dica final para quem está fazendo. Já disseram várias, né, durante a conversa, mas só para aquela síntese, né, que a gente estava falando no início. Para quem está começando, quem quer viver de cinema, né, dar essa esperança de que é possível viver de cinema. Inclusive, essa é uma pergunta a se fazer, né, com as situações do jeito que estão. Né? Como é que é isso? Olha, eu acho que, assim, um conselho é muito difícil, né? Cada um tem um caminho ali muito específico, né? Eu acho que é fazer, sabe? Eu acho que o cinema se aprende fazendo, né? E descobrindo o quanto antes, assim, se realmente é isso, né? Porque é longo, não vamos, né,
jogar aqui coisas. É longo, é um caminho muito difícil, são muitos obstáculos, né? Então é preciso se conhecer, saber se realmente é isso mesmo que eu quero fazer, se é isso que eu quero, né, para minha vida, porque quanto mais cedo a gente saiba que é isso, onde a gente está dentro no cinema, é melhor para quando chegar os obstáculos a gente, né, está mais forte para enfrentar. Então é isso, quanto mais cedo a gente começa a fazer nossos pequenos curtas, nossas primeiras experiências, é melhor, né? E a gente vai entendendo, porque o cinema é muito vasto, né? Não é, a gente sempre pensa na direção, mas não, o cinema tem montagem, tem fotografia, né? Tem a distribuição, tem a crítica, tem a produção. Tem a produção, sem dúvida. Então, é isso, é de se descobrir onde você está no cinema, o mais rápido possível, né? Se conhecer, né, dentro do cinema, e para você até desenvolver o seu próprio cinema, né? Encontrar o seu próprio cinema, né? Que o cinema seja algo muito do cotidiano, né? Que seja uma coisa ali que não precise você viajar para fazer cinema, que seja uma coisa que esteja ali na mão. Se encontrar um cinema que seja possível, né? Um cinema ali, mesmo que ele seja um cinema de quintal. Sim. Né? Eu acho também que esse é o movimento principal de encontrar, né? O de se encontrar se é isso realmente que você quer, né? E encontrar quem são seus aliados também nesse caminho. Eu acho que quando você percebe que é isso mesmo que você quer, esse caminho que é difícil, não vai ser tão difícil, sabe? Porque você quer tanto, né? E essa motivação é o que vai ali, né? Te impulsionando, assim. A gente, claro que já teve ao longo, né, de tantos anos momentos muito difíceis mesmo, assim. De olhar pra frente e não ter horizonte, assim, né? A gente viveu os 4 anos de fascismo e a gente não via nenhuma janela, nenhum horizonte, a gente ficava, e aí, e agora, o que é que a gente faz, né? Mas a gente queria tanto e a gente quer tanto junto e já construiu, né? Tanto que olhando para dentro mesmo a gente encontrava, né, as forças ali para continuar sonhando, para continuar vivendo. Então acho que minha dica é essa, é descobrir se é isso mesmo que você quer. Encontre as pessoas que vão andar com você. Esse negócio a gente não faz sozinho, a gente só faz junto, né? E procurem também construir sets e estar em lugares, né, onde você se sinta feliz, né? É pra gente fazer filmes e ser feliz. Eu digo isso porque nem sempre um set é um lugar de felicidade, né? Pra gente que é mulher, por exemplo, né? Então, se aquele lugar não tá bom, grite. Esse negócio aqui não tá bom, não. Vamos rearrumar esse negócio de outro jeito. Mas encontrem, né, suas formas, suas maneiras de fazer, assim. Acho que isso é o mais importante. Tudo bem, e esse pauta já viraria um outro programa, né? Porque você, uma mulher com 3 homens no grupo, como é que é esse processo também? Eita, uma mulher cheia de privilégios, viu? Eu desejo que todas as mulheres encontrem 3 boys desses para trabalhar junto, porque... Mas é isso, né? Não só os parceiros diretos, mas o próprio exercício de fazer filmes, né? A gente já teve situações que a gente vai negociar uma locação, né? Eu tô ali para negociar e a pessoa começa a falar com eles, né? E a gente... Teve uma vez que a Haroldo falou, é com ela mesmo, você tem que falar, a mulher do dinheiro é ela, viu? Não desqualifique não, né? Só que... É com ela mesmo. Que realmente a gente sabe, né? Mas que bom que você também está construindo isso, né? E com 3 boys que estão dando apoio. Porque precisa também, aliados, né? Esses aliados, né? Precisamos desses aliados, com certeza. Então, gente, obrigada pela participação, né? Obrigada. Então, quero ver logo esses trabalhos chegando também, né? Curiosa, acho que o trabalho de vocês é muito bacana, eu acompanho desde do Jonas. Eu acho que tem uma atmosfera boa mesmo, né? Dessa coisa que vocês passam do grupo. Não querem encerrar, só querem falar mais alguma coisa para falar com alguém, onde procura vocês, qualquer coisa. Acho que agradecer pelo papo, pela conversa, vida longa também aqui para esse espaço de troca que é sempre tão importante, tão bem-vindo. Sigam a gente no Instagram, @plano3filmes. Assistam os filmes, contem pra gente, a gente adora saber o que todo mundo achou. E é isso, obrigada. Agradecer muito e dizer uma maravilha, né? A gente sempre conversar sobre o cinema baiano, é um prazer, né? E vida longa. Maravilha. Boa sorte. Maravilha, gente. Agradecer a vocês também, né? Espero que tenham gostado. Não esquecem de compartilhar, de curtir, de seguir também o canal. E até a próxima.